Olá pessoal, tudo bem? Laura Marina, arquiteta aqui de novo falando com vocês. E hoje eu tenho a segunda parte das atribuições do arquiteto, que nem eu tinha falado para vocês, eu ia fazer vários vídeos nessa série falando sobre as atribuições do arquiteto. Dessa vez a gente vai falar sobre execução e aí eu vou seguindo. Essa parte de execução ela vai acabar voltando um pouco para a parte de projeto, ou seja, tudo que pode ser projetado também pode ter a execução, ter a participação do arquiteto para a execução, que seria a supervisão, né, da execução. Você contrata as pessoas necessárias para fazer a execução dessa obra e está ali sempre supervisionando e administrando essa obra. Então, a execução, eu vou falar mais por cima, né, nas categorias, na subcategoria da execução, que é a parte de arquitetura das edificações, os sistemas construtivos e estruturais, né, que é a estrutura da obra, conforto ambiental, todas aquelas partes, né, para quem não viu o último vídeo, volta lá e tem a primeira parte que eu falo de todos os projetos que podem ser feitos e aí você vai entender, nessa parte eu tô falando que eu não tô falando todas as partes de execução, que tá tudo ligado ao projeto. A parte de conforto ambiental, arquitetura de interiores, a instalação e equipamentos referentes à arquitetura, arquitetura paisagística, urbanismo e desenho urbano, instalações e equipamentos referentes ao urbanismo, patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Então, todas aquelas que eu falei, tá incluso nessas que eu falei agora, né? Todas as subcategorias vai ser o mesmo nome. Aí, então, a gente vai para a parte de gestão. Essa parte de gestão, a gente tem a coordenação e compatibilização de projetos, que é a parte que eu falei, que você pega todos os projetos, por exemplo, se você pediu para algum engenheiro fazer a parte de estrutural, você vai compatibilizar toda aquela parte estrutural com o projeto que você tem arquitetônico, para ver se não tem nada destoando, se não tem nada, por exemplo, tem um pilar onde você colocou uma sala, tem um pilar bem no meio. Isso é a compatibilização do projeto. Supervisão de obra ou serviço técnico, isso que eu falei agora, né, a supervisão da obra. Direção ou condução de obra ou serviço técnico, gerenciamento de obra, acompanhamento de obra, fiscalização e desempenho de cargo ou função técnica. Né? Se você é contratado para fazer só alguma função ali dentro da obra, também está incluso nessa parte de gestão. O quarto e último dessa parte, né, a gente fala sobre o meio ambiente e planejamento regional e urbano. A primeira parte a gente fala sobre o georreferenciamento e topografia, que fala o levantamento topográfico por imagem. Essa parte de topografia é o estudo do terreno. Por exemplo, se vai ter que ter algum remanejamento de terra, se uma parte é mais plana, uma parte é mais alta, então tem que ver todas essas condicionantes, estudar tudo isso antes, estudar esse terreno, para poder fazer o projeto, porque às vezes você fez um projeto bonitinho lá na área plana, e você vai ver o terreno, ele é todo desnivelado, então aí tem que estudar essa parte. Por exemplo, tem uma piscina ali, então ela vai ter que ser um pouco mais baixa, a gente vai conseguir fazer uma piscina, então toda essa parte a gente tem que estudar, senão na hora de fazer o projeto não vai dar certo. Fotointerpretação, né, é a técnica de examinar as imagens e os objetos para deduzir a significação. A gente pega muito imagens, por exemplo, do Google Maps e outros aplicativos, outras ferramentas que a gente tem para ver o que tem naquele entorno, né? Às vezes tem um ponto de ônibus, tem uma árvore, uma vegetação na calçada. A gente estuda toda essa parte por fotos ou indo no local para poder saber, aqui eu posso pôr uma garagem, aqui eu não posso, aqui eu posso pôr a entrada de pedestres, entendeu? Georreferenciamento, que é um instrumento adotado pelo INCRA como uma forma de padronizar a identificação do imóvel rural. Você tem aquele imóvel rural e eu preciso saber qual é a área daquele imóvel. Então a gente estuda as coordenadas geográficas daquele local, aonde ele começa, aonde ele termina. Às vezes tem uma quebra no local, então tudo isso tem que ser estudado, porque às vezes você vai colocar
uma casa e você pega e coloca dentro da área do vizinho, da área de outra pessoa, outro proprietário. Então, isso também é incluso na parte de meio ambiente e planejamento regional e urbano. Levantamento topográfico plano e altimétrico. Esse levantamento plano e altimétrico seria ir no local e estudar todas as curvas de nível, todas as partes que são mais elevadas, as partes que são mais baixas ali, para depois a gente conseguir fazer esse remanejamento. Normalmente se contrata um topógrafo à parte para poder fazer esse estudo no local. Então é diferente daquela primeira que eu falei, que é levantamento topográfico por imagem, né? Isso por imagem é você olhando ali, tendo uma noção de como é o terreno pela imagem. Vamos para a parte de análise de dados, né? Todos esses dados que são feitos, a gente consegue analisar os dados georreferenciados e topográficos. Aí aqui tem o cadastro técnico multifinalitário. O que seria isso? Tem todo um mapa que a gente consegue ter acesso, né, nós arquitetos, pela prefeitura, e que mostram o terreno, né? Qual que é o terreno, qual que é a quadra, como que ele está posicionado em relação ao norte. Então, normalmente isso é muito usado para a base de contribuintes do IPTU. Então, eles têm todos esses dados no sistema deles, que consegue ver qual que é a área que está construída dentro daquele terreno, se aquele terreno está ocupado, se ele não está ocupado, né? Então, essa parte de cadastro técnico multifinalitário seria isso. E, por último, nessa parte de georreferenciamento, é a elaboração de sistemas de informações geográficas. Um sistema com uma série de softwares e hardwares capazes de produzir e armazenar dados de um espaço terrestre. Aí a gente vai para a parte de meio ambiente. Seria a parte de estudos, se, por exemplo, uma construção não está interferindo num local que precisa ser preservado ambientalmente, né? Uma área de vegetação que precisa ser preservada, se aquilo não está interferindo de alguma forma naquele espaço. Aí dentro disso a gente tem estudo de impacto de vizinhança, estudo de viabilidade ambiental, tem plano de manejo ambiental, recuperação de áreas degradadas e plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Por último, a gente tem a parte de planejamento, tanto regional como planejamento urbano. E então, toda essa parte que precisa ser planejada antes, né? Toda a arquitetura, na verdade, tem essa parte de planejamento, né? Mas essa tá separado aqui. Tudo que precisa ser planejado antes de executar. Parte regional, que seria numa área rural. E então tem plano de desenvolvimento regional, desenvolvimento metropolitano, plano de desenvolvimento integrado do turismo sustentável, desenvolvimento de região integrada e plano diretor de mobilidade e transporte. Na parte de planejamento urbano também tem a mobilidade, o plano diretor de mobilidade e transporte, dentre outros como plano de intervenção local, planos diretores, plano de saneamento básico ambiental, diretor de drenagem pluvial, plano diretor de mobilidade e transporte, como eu havia dito, plano de habitação de interesse social, regularização fundiária, traçado de cidade, plano de requalificação urbana. Então, na segunda parte, por enquanto é só isso. Espero vocês para a terceira e última parte. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, lembra de comentar aqui embaixo ou me mandar um direct. Então, até a terceira parte.